O nosso negócio é estar na estrada. Gostamos de rodar quilômetros vendo paisagens. Buscamos montanhas e picos sempre que possível. Esse ano, para chegar no nosso destino, tivemos que cruzar o oceano. É meio exagero dizer que tínhamos um roteiro. Sabíamos os lugares que queríamos visitar, mas a previsão do tempo é quem nos dizia exatamente o destino do próximo dia. Assim, fomos cruzando países entre a Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria, Tchequia, até chegar na Alemanha novamente, após 5.300 quilômetros, alguns perrengues e 26 dias. A parte 3 desse vídeo é dedicada à Áustria. A Áustria, ela mora no nosso coração. E entrar nesse país é como entrar em Santa Catarina, com a diferença de que você tem as montanhas nevadas. Eu falo assim porque tem muitas características idênticas ao nosso povo daqui. Mais ou menos 50% dos imigrantes que vieram para Santa Catarina, eles vieram da Alemanha e da Áustria. Nós encontramos comidas parecidas com as nossas, encontramos jardins organizados da mesma forma como na nossa cidade, na nossa região, casas com as mesmas características e, acima de tudo, as pessoas. Eu olhava para as pessoas e podia sempre comparar com algum amigo. Fizemos um roteiro de oeste a leste, passando por Innsbruck, Hallstatt, Salzburg e Viena. Mas é claro que as grandes surpresas e emoções nunca estão exatamente nos pontos turísticos. Costumamos encontrar as maiores aventuras e belas paisagens ao longo do caminho. Nós começamos pela linda região do Tirol. Innsbruck é a capital do Tirol. E como o tempo não estava colaborando, nós resolvemos começar pelo museu. Esse museu nós já tínhamos curiosidade de conhecer há muito tempo. Ele é um museu muito diferente. Essa região nem sempre foi um paraíso de pastos verdes, vaquinhas e casas alpinas. O Tirol foi palco de muitas batalhas durante as guerras napoleônicas, liderados por esse homem, Andreas Hofer. Os tiroleses se levantaram contra a ocupação bávara e francesa, lutando bravamente para preservar sua identidade e liberdade. Apesar da teimosia e bravura dos tiroleses, eles acabaram sendo derrotados pelas forças do Napoleão, em 1809. Andreas Hofer foi capturado e executado, tornando-se um mártir e herói nacional. Esse quadro 360 graus é a coisa mais sensacional que já vimos no museu. É o Tirol Panorama. Para começar, a imagem que o quadro nos proporciona à primeira vista é exatamente a mesma imagem que vemos no mirante lá fora, só que 215 anos atrás. Ele é simplesmente emocionante. Você vai circulando numa paisagem que ela é 3D. Por quê? Porque o quadro ele se integra com o chão de uma forma como que você entrasse na paisagem, entrasse na cena. E o que mais se pergunta é como eles conseguiram pintar isso com tanta realidade. A mãe se sentiu tão tocada que, para variar, caiu no choro, mas me proibiu de colocar os vídeos dela chorando pela enésima vez. Diz ela que o rosto dos soldados era tão familiar que ela via os próprios amigos caídos no chão de batalha. A gente perdeu a noção do tempo ali dentro, mas a gente tinha uma cidade inteira para conhecer, então fomos adiante. Era uma sexta-feira santa e fomos na missa. Fomos surpreendidos por um coral hipnotizante. Era frio, o banco era desconfortável, mas quem se importa? Parecia que eu tinha morrido e ido para o céu, e de lá não queria sair. Só que nem foi só isso que nos surpreendeu nessa igreja. Olha que interessante o livrinho de músicas deles. Quando chega a hora do público participar, eles mostram o número da música e o livro te apresenta a partitura para cantar. Isso não é uau? Nos dá uma pista de como a população em geral é instruída por lá. Mas não é só dentro da igreja que a gente percebe o quanto o povo é aculturado.
É muito comum encontrar músicos pelas ruas pelos quais a gente pagaria caro para assistir um show. É muito comum também ver pessoas andando de bicicleta, grupos andando de bicicleta. E eles utilizam muito o transporte público, circulam poucos carros pelo centro. Innsbruck é linda, com chuva ou sem chuva, e nós aproveitamos o tempo para passear nas lojas, conhecer o artesanato local, os trajes típicos. Um sino austríaco para coleção. Coleção de sino é para senhoras. Eu fui atrás de um estilingue para minha coleção. Todas as meninas tirolesas gostam de estilingue. Nós ficamos hospedados numa cidadezinha chamada Axams, vizinha de Innsbruck. Um charme, uma cidadezinha super aconchegante e um hotel muito gostoso. Fácil para estacionar os carros, nota 10. Como cortesia, eles nos deram tickets para andar de ônibus. Mas a maior surpresa foi descobrir que nós estávamos a poucos minutos de uma estação de esqui cinematográfica. Nós estamos indo esquiar. Se tiver uma pista pro nosso nível, né? É, pro teu nível, né? Pro meu nível é capotar. O homem de minha mãezinha me trouxe esquiar. E tem um céu azul, era tudo que eu queria. Lá tá a cidade, lá embaixo. Eu tava doida pra estrear meus equipamentos de esqui do Outlet, do brechó suíço, que nós mostramos no vídeo anterior. Então essa foi a minha chance. Por apenas 14 euros, eu comprei um passe, passa-vergonha, pra ir esquiar nos Alpes do Tirol. Fui faceira, morrendo de medo. Então eu tô indo no elevadorzinho duplo, só que como eu não tenho dupla, eu vou solita. É longo este elevador. E agora a pista grande abriu e eu tô com medo de ir, mas eu acho que eu vou. Mas eu vou dar uma aquecida mais aqui pra ver. Então eu vou contar como é que eu consegui essa barganha de pagar 14 euros por um ski pass. Bom, primeiro que era baixa temporada, mas não foi só isso. Tinha muito vento naquele dia e o elevador que levava até o topo da grande montanha estava fechado por causa do vento. Mas acontece que o vento parou e no meio do dia o elevador abriu. Então eu pude pagar 14 euros e aproveitar tudo que tinha para oferecer. E aí, como é que foi? E aí que o saldo foi só de um tombo espalhafatoso e uns vários quase tombos. Mas só um grande tombo, que eu fui abrir o espacate e caí, entrou neve bem dentro do meu narigão. Ai, ai. Mas com todos os dentes inteiros, tá muito bom. E eu, como sempre, prestigiando o café do hotel. E minha mãezinha não. Saindo de Innsbruck, tomamos um café da manhã daqueles. Chique, chique e delicioso. E seguimos rumo a Hallstatt, a cidade de contos de fadas mais bucólica e concorrida de toda a Áustria. Agora eu botei a mãe pra abastecer porque eu já tô cansada. Vamos ver se na intuição ela vai. Fica apertando? Tá apertando, tá apertando. Mas eu fico apertando? Fica apertando. Aí é pesado? Não dá. 10-0 pra bomba. Aqui, ó. Parou? Parou, porque você tem que apertar. Ela parou sozinha? Parou. Agora devolve, então. Mas...
Não, trabalhar de frentista. Muito bom, nota 0. Uma conveniência de posto de gasolina pode revelar muito sobre a cultura de um povo. No posto austríaco, eu encontrei salsichas e schnapps. Eu posso dispensar o schnapps, mas como uma verdadeira Fendrich, eu não resisto a um bom salaminho. E pé na estrada em direção a Hallstatt, um marco importante da nossa viagem, pelo qual a gente criou muitas expectativas. E não é para menos. Ela é frequentemente considerada a vila mais bonita do mundo, porque ela parece dos desenhos da Disney. É Patrimônio Mundial da Unesco desde 97, e a sua história remonta a 7.000 anos atrás. É um currículo mais ou menos para uma cidade, não é? Logo explico melhor. Antes, preciso contar sobre um pequeno detalhe que tornou nossa visita a Hallstatt um pequeno desafio. Era fim de semana de Páscoa e a cidade estava tão lotada, mas tão lotada, que não tinha estacionamento para um carro, quem dirá para 2. Tivemos que deixar os carros na cidade vizinha e pegar um ônibus lotado de turistas do mundo inteiro para chegar a Hallstatt. Tinha chinês, indiano, latinos e uma variedade de idiomas que a gente nem sabia reconhecer. Só que com muita gente ou com pouca gente, Hallstatt é linda, então valeu muito a pena ter conhecido. Claro, ficamos nos devendo algumas coisas, como a mina de sal, que não foi possível conhecer, por causa das filas, mas mesmo assim valeu muito a pena. Mas agora escuta essa. A mineração de sal em Hallstatt começou por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Foi uma das primeiras regiões do mundo a explorar o sal, que naquela época era muito valioso porque servia para preservar os alimentos. Só que antes disso, já em 8.000 a.C., a região já começou a ser habitada por caçadores e coletores, porque era muito rica em recursos naturais. Esse lugar é maravilhoso de lindo. Eu posso até me imaginar, bem madame, uma semana acomodada na beira desse lago com meu Kindle, uma lareira e uns bons litros de chá. Apesar de tudo parecer perfeito, no dia a dia não é bem assim. Os moradores de Hallstatt reclamam do turismo massivo que invade a cidade durante todo o ano. Isso no muro dessas casas são protestos. Eles reclamam de problemas como custo de vida, perda de privacidade. Vocês podem acreditar que tem turistas sem noção que entram na propriedade alheia para pegar um bom ângulo de foto? Isso acontece. Além disso, os austríacos não gostam de barulho. Então, a vila, que um dia foi pacata, silenciosa, agora é barulhenta, muitas vezes suja. O ambiente medieval e sereno que você imagina pelas fotos do Instagram provavelmente só existiu na pandemia. Mas isso, de forma alguma, é um motivo suficientemente forte para tirar Hallstatt do seu roteiro pela Áustria. E foi exatamente essa cidade que deu o start para uma nova paixão europeia, a sopa goulash. E eu pensei, como é que eu vou viver sem isso? Uma sopa de carne com batata e muita pimenta. E não é qualquer pimenta, é páprica. A gente sai soltando fogo. A cidade onde nós encontramos nosso Airbnb bom, bonito e barato ficava a 1h30 de Hallstatt, num ponto que era estratégico também para visitar Salzburg. Vilsmus não fica dentro dos roteiros turísticos tradicionais, mas por ter uma estação de esqui bem grande, tinha várias opções de hospedagens. Nós fomos até ela buscando um hotel barato, mas ganhamos como recompensa um dos pontos altos da nossa passagem pela Áustria. Esse é o hotel de Vilsmus. Louco de lindo.
é nosso, pode ver. Não, aqui, ó. Um quartinho. Esse era nosso hotel em Filismus. O nome é bem engraçadinho. De uma cidade que parece ter uma pista de esqui como atrativo. E lá as montanhas e o céu azul. Eita, minha mãezinha bem doida lá ainda tá fazendo carregamento de malacas. Olha as barras das carças dela. Era domingo de Páscoa e nossa amiga Bernadette, também conhecida como sócia da Lynch, avisou o coelho onde a gente estava. Nós estávamos a cerca de 1 hora de distância de Salzburg e o caminho era tão lindo que só a viagem já teria sido bastante para aquele dia. Um dia lindo, ensolarado. Na beira da estrada nós víamos pessoas com trajes típicos carregando cestas de alimentos para serem abençoadas na igreja. Elas fariam parte da refeição de Páscoa. Nós também íamos para a igreja, queríamos pegar a missa de Páscoa na igreja onde Mozart costumava tocar. Os sinos anunciaram que chegamos a tempo. A gente sempre pensa que já passou pelas maiores emoções possíveis, mas essa foi, com certeza, indescritível. Parecia que o canto e as notas musicais entravam na alma. Salzburg transpira cultura. A cidade estava cheia, festiva, turistas de todas as partes do mundo. A identidade de Salzburg deve-se em grande parte ao seu filho mais famoso, Wolfgang Amadeus Mozart. Além de ser a cidade natal de Mozart, Salzburgo também ganhou fama no mundo graças ao clássico filme A Noviça Rebelde. Você nem se lembra que a Noviça Rebelde existe. Mas experimenta pisar em Salzburg, você vê uma escultura, você vê uma escadaria e parece que um espírito de Julie Andrews encarna no teu corpo e você começa a murmurar. Though a deer, a female deer, ray a drop of golden sun, me a name I call myself, a long, long way to run.
Você tem muitas atividades numa cidade como essa e podemos garantir que um dia só é pouco. Nós optamos por subir na fortaleza para termos uma vista panorâmica. A fortaleza de Hohensalzburg é uma das maiores e mais bem preservadas fortalezas medievais da Europa. Sua construção começou em 1077, sob a ordem do arcebispo Gebhard, e ao longo dos séculos foi expandida e fortificada, especialmente durante os períodos de conflito. Inicialmente, a fortaleza servia como um refúgio seguro para os arcebispos e para proteger as cidades e a região ao redor. Lá em casa só o vô sabe tocar trompete? Mentira! Sei. Minha mãezinha também. Ó, que bonita! E o trompete com a vista. Ainda faz exercício para os braços. Salzburg abriga duas das casas em que Mozart viveu. A primeira, localizada no lado esquerdo do rio, é onde ele nasceu e viveu até os 17 anos. Essa casa está situada numa rua bem movimentada perto da praça principal. Atualmente tem um supermercado Spar no térreo do prédio onde ele nasceu. A casa é conhecida como Mozarts Geburtshaus e é um dos locais mais visitados de Salzburg. Basta atravessar o rio Salzach e chegamos na segunda casa onde Mozart viveu, chamada de Mozarts Wohnhaus. Foi onde ele morou com sua família dos 17 aos 24 anos, ou seja, entre 1773 a 1780. Durante esse período, Mozart viveu muito das suas experiências de formação e compôs várias de suas obras mais conhecidas. Você pode imaginar como é a vista dessa janela 250 anos atrás? Interessante. Não entendi. A loja da Silvia. Por que tem aqui? O dia tinha sido intenso em emoções, mas ainda tínhamos um lago na nossa lista de atrações na região, o Lago Gozalci. O caminho reservava um entardecer com paisagens lindas, e olha isso! Olhando pra galinha. Realmente a gente nunca sabe o que vai parar o trânsito. Mais uma vez o caminho superou o destino. Nós chegamos lá e o dito cujo estava vazio. Mesmo assim foi muito divertido. E tem mais, nem vazio ele consegue ser feio. Acordamos a segunda manhã em Philipsmus e ir dizendo tchau nunca é fácil. Mas o caminho para Viena reservava um sobe e desce de montanhas e paisagens cinematográficas. Chegamos em Viena, às margens do Danúbio Azul. Isso não é incrível? Puxa vida. Acho que ela estava esperando algo um pouco mais azul. Seu Strauss, que nível de daltonia você tinha?
Quando se fala em Áustria, uma igreja supera a outra. E é impossível você não entrar para conhecer, porque elas estão sempre no coração da cidade. Elas representam sempre um grande ponto turístico. E essa aqui, ela tinha um estilo bem diferente de todas as outras que a gente conheceu. Linda. Nesse prédio, Mozart viveu entre 1784 e 1787, período em que tinha entre 28 e 31 anos. Nesses anos, Mozart compôs algumas de suas obras mais icônicas, incluindo a famosa ópera As Bodas de Fígaro, que está tocando aqui no fundo. A essa altura, o Mozart era muito popular na sociedade vienense. Ele atuava como pianista e se apresentava frequentemente em concertos da alta sociedade. A poucos minutos de caminhada, chegamos ao Stadtpark, uma praça florida e movimentada onde fui em busca das esculturas dos meus compositores austríacos favoritos. E aqui está o memorial de Strauss, Johann Strauss. É um monumento de Schubert. Esse Strauss, mãe. A outra mais perdida que segue um tiroteio. O Strauss, ele viveu depois de Mozart. E o Mozart, inclusive, era um dos compositores mais favoritos do Strauss. Ele fez mais de 500 valsas. Mas você conhece o Danúbio Azul, que passa em toda festa de 15 anos ou casamento. Sem desmerecer o Mozart e sem desmerecer o Strauss, esse aqui é o que enche a minha playlist do Spotify. Ele se chama Schubert. E ele fez não só o Ave Maria, que você conhece, mas várias sinfonias muito belas. Eu só não sabia que ele era assim gordinho. Talvez ele até fosse um bom cantor. Eu sei que você já tá farto de ver a igreja, mas essa é a última, e a mais importante pra mim, porque os meus tetravós paternos se casaram aqui, no ano de 1871, antes de partir pro Brasil. Se chamavam Frederico Fendrich e Catarina Zipperer. Tem um primo jornalista e historiador chamado Henrique Fendrich, que eternizou a história da família, e para quem quiser saber mais, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Essa igreja tem história. O corpo de nada menos que Joseph Haydn foi velado aqui em 1809. E essa foi a vista que os meus recém-casados tetravós tiveram, só que 150 anos atrás. Nossa última noite na Áustria foi nesse hotel bonitão de beira de estrada em Viena. Era longe do centro, mas ao lado do Danúbio. Lá, a gente teve o café da manhã mais top das galáxias de toda a viagem. Eu dei PT e minha mãe ficou me reprimindo. Fiz igual também, tá bom, Júlia? Meu Deus! A Júlia se afogando com o bacon, ó. Meu Deus, Júlia, você não tem vergonha com uma gordura dessa? A mãe dela tá indignada. Indignada. Mas a Júlia tá se babando lá. Berna também. A gente deu tchau pra Áustria. Mas a Áustria tem parte em nós. Sempre teve, mesmo antes da gente pisar lá.